Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora é um vídeo que foi bastante pedido, que é um vídeo sobre a nova edição do Missal Romano. Muita gente pediu que eu fizesse um vídeo sobre este tema e hoje então eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouquinho das mudanças que foram feitas para esse missal, que agora será utilizado brevemente, alguns lugares já estão utilizando, do Missal Romano reformulado. Antes de falar sobre essa nova edição, eu convido você que passa por esse canal, ainda não é inscrito, a se inscrever, a vir fazer parte do canal. Vamos lá então. O primeiro esclarecimento que eu quero fazer é que não é um novo missal. A expressão novo missal romano é uma expressão inadequada, porque não é um novo missal romano, é uma nova edição do missal romano, a terceira edição. Desde que foi feito o novo missal com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, lá no início da década de 60, lá sim foi um novo missal, porque foi traduzido do latim para as línguas vernáculas, ou seja, aqui no caso do Brasil, de países de língua portuguesa. O missal, então, foi reformulado totalmente, houve mudanças, então foi um novo missal. Mas desde então, o que houve foram edições novas, com correções, com ajustes, com adaptações, mas não houve mudança no rito da missa desde o Concílio Vaticano II e não vai haver mudança no rito da missa agora, na nova edição do Missal Romano. Então, gostaria de esclarecer de antemão essas duas questões e trazer, então, algumas informações. O novo Missal Romano é aquele de Paulo VI, de 1970. Desde então, tudo o que aconteceu, todas as mudanças foram edições novas, revisadas. É o caso desta também. Então, não há mudança no rito da missa, vai propor essas mudanças agora dessa terceira edição, mais proximidade da nossa liturgia com o original. Então, uma equipe grande de liturgistas, de biblistas, de especialistas na área debruçaram sobre o missal e adaptaram algumas expressões que ficaram muito mais próximas do original do missal latim. Então, a primeira edição foi em 1970 e depois houve algumas mudanças na edição nova de 1975, quando houve uma segunda edição. E depois o próprio Papa João Paulo II já começou a pensar para uma terceira edição, que ficaram muito tempo sendo estudadas, e depois, lá em 2002, João Paulo II acenou para essas mudanças. Então, algo que vem sendo pensado há muito tempo. Hoje tem muita polêmica sobre esta nova edição do missal, mas é algo que vem sendo estudado há muito tempo. 2002, ou seja, mais de 20 anos que vem sendo pensadas essas mudanças que agora se concretizarão, que já estão se concretizando no missal de 2023. Mas essas mudanças começaram a ser gestadas lá em 2002, ainda no pontificado de João Paulo II. Aquilo que pertence à fala dos fiéis, às respostas dos fiéis, não houve nenhuma mudança. Então, podem ficar tranquilos, as respostas da Assembleia, a participação da Assembleia, não houve mudança. Uma mudança é essa adaptação do missal para os países de língua portuguesa.
Então, se você for a Portugal, Moçambique, Angola, e demais países que falam a língua portuguesa, você vai encontrar o mesmo rito da missa, com as mesmas expressões, igual para todos. Então, essa é uma boa adaptação também. Então, quais foram essas principais alterações? Bom, como foram mais de 20 anos de revisão, todo o missal foi revisto, foi relido, foi reajustado. Como eu disse, ele se aproximou mais agora do latim. Tem orações que foram modificadas em partes, orações que foram totalmente modificadas e outras que tiveram uma leve mudança, quase imperceptível, que nem as pessoas nem vão perceber, mudança de uma palavra, de uma frase, de um artigo, enfim, coisas pequenas, né? E outras que não foram mudadas, que vão continuar do mesmo jeito nessa terceira edição do Missal Romano. Bom, algumas coisas é bom destacar nessas mudanças da terceira edição, desta nova edição. Acrescentou-se uma oração sobre o povo que não havia. Então, tem orações sobre o povo que não tinha antes na segunda edição e agora nessa terceira edição vai haver. Algumas orações eucarísticas também foram revistas. Por exemplo, a oração eucarística de número 1, a mais antiga, a principal oração eucarística, teve alguns ajustes. O início do novo missal oficialmente será utilizado a partir do primeiro domingo do Advento, quando inicia-se o novo ano litúrgico. Então, outro esclarecimento, quando é que a igreja no Brasil, os países de língua portuguesa vão começar a utilizar a nova edição do Missal Romano? Ficou determinado que, oficialmente, todas as paróquias, a igreja no Brasil, passará a utilizar o novo Missal Romano a partir do primeiro domingo do Advento deste ano, agora de 2023. Alguns lugares já estão tendo algumas adaptações, já estão utilizando o novo missal, mas eles ainda, alguns reajustes que foram feitos, mas ele ainda nem foi publicado, né? Alguns já estão fazendo essas alterações por conta. Mas oficialmente vai ser utilizado a partir do primeiro domingo do Advento. Então aí na sua paróquia, preste bem atenção, se a paróquia estiver sintonizada com a liturgia, talvez já no primeiro domingo do Advento você vai ver a utilização do novo Missal Romano. Até lá já vai estar impresso o Missal Romano e à venda para todas as dioceses, para todas as paróquias. Então, não vai ser pecado também não utilizar naquele primeiro domingo, mas oficialmente ela vai estar ali sendo indicada para isso. Outras mudanças também. Lembrando que a liturgia é a mesma, não houve mudança na liturgia do Missal Romano, foi revista apenas as traduções e também as mudanças consistem mais na parte que o sacerdote faz. Como eu disse, a parte que a Assembleia faz ainda não terá mudanças. Algumas orações elas foram ampliadas, como por exemplo, vamos ver também as missas do ciclo do Natal, elas vão ser sequenciais durante a semana, sem precisar ficar mudando páginas. E outros ciclos também terão as mesmas mudanças. Então, hoje, se você pega aí os ciclos do Natal, o ciclo da Páscoa, durante a semana, você encontra a oração numa página, depois outras em outras páginas, e agora vai ser sequencial nesse novo missal, ou seja, vai ser muito mais fácil, até para quem quer aprender melhor, buscar as coisas, marcar o missal para a missa, vai ficar muito mais fácil.
Então, se você aprendeu a marcar agora de um jeito, vai ter que reaprender, mas vai ficar muito mais fácil agora também marcar o missal para as missas, porque as orações vão estar todas na sequência. Então, isso é importante enfatizar. A Epifania do Senhor ganhou também uma vigília. Não havia vigília para a Epifania do Senhor, missa de vigília. Você sabe que tem a missa de vigília de Pentecostes e outras celebrações. Agora, a Epifania do Senhor também terá uma missa de vigília. O ciclo da Páscoa também nós vamos encontrar nas missas que vão desde a segunda-feira das cinzas até a Semana Santa, orações sobre o povo. Essas orações sobre o povo, que estarão agora na nova edição do Missal Romano, elas foram extraídas lá do Missal de Pio V. Então, quem segue a liturgia de Pio V vai ficar feliz de saber, olha, resgatou-se lá do Missal da liturgia de Pio V a oração sobre o povo, que o Missal atual não tem. Então, a partir dessa terceira edição, vai estar também essa oração sobre o povo durante os ciclos aí da Quaresma. No Tríduo Pascal, cerimônia do lava-pés, se nós olharmos, nós vamos ver o seguinte: o que o Missal Romano indica lá nas suas rubricas? Ele indica o seguinte: escolham homens para lavar os pés. Então isso vai ser tirado. Vai ser colocado que pode escolher homens, mulheres, crianças, enfim, qualquer pessoa, não só exclusivamente homens. Nós sabemos que essa prática aqui na Igreja do Brasil já acontece há muito tempo, né? Geralmente são a maioria mulheres que são lavadas aos pés na missa da Quinta-feira Santa como apóstolos. Mas o Missal Romano trazia e traz até agora a indicação para escolher homens apenas. Então isso foi mudado também. Agora não vai aparecer mais essa indicação de escolher apenas homens, mas pode escolher também mulheres. Vai oficializar aquilo que na prática já vinha ocorrendo há bastante tempo. As missas dos dias da semana do tempo pascal também vão ficar mais fácil de manuseá-las, porque elas estarão, como eu disse antes, na sequência, como aquelas que nós vimos do ciclo do Natal. Então, o ciclo da Páscoa também, essas celebrações, elas estarão na sequência, facilitando aí o manuseio do missal. Depois, o segundo domingo da Páscoa vai trazer explicitamente a nomenclatura Domingo da Misericórdia. Nós celebramos no domingo, segundo domingo da Páscoa, Domingo da Misericórdia, que foi uma instituição também lá de João Paulo II, mas que não trazia um missal, porque o missal foi feito, reformulado muito antes dessa indicação de João Paulo II, que o segundo domingo da Páscoa seria o Domingo da Misericórdia. Agora o novo missal vai trazer oficialmente, explicitamente, que o segundo domingo da Páscoa é o Domingo da Misericórdia. Outra coisa importante que esta nova edição do missal vai trazer é que Pentecostes, que já tinha a missa de vigília e a missa do dia, agora foi acrescentada uma nova vigília. Então, na missa de Pentecostes vai ter a vigília 1, a vigília 2 e a missa do dia. A vigília 1 para a missa de manhã, a vigília 2 para a missa da tarde e noite e depois a missa do dia de Pentecostes. Então, terão duas vigílias, a solenidade de Pentecostes antes da missa do dia. Essa é uma mudança também aí na nova edição. Outra mudança, essa sim foi bastante ampla, é que esta nova edição do Missal Romano, ela vai trazer mais 13
prefácios. E nós vamos ver quais são, daqui a pouquinho, esses 13 prefácios novos que foram acrescentados nesta nova edição do Missal Romano. Lembrando que já há vários prefácios, inclusive eu fiz um vídeo aqui de quantos prefácios nós temos dentro do Missal Romano. Além desses, que são vários, que agora eu não me lembro de cabeça o número, foram acrescentados mais 13 novos prefácios. Depois, todas as orações eucarísticas, elas vão trazer no início aquele diálogo que estava apenas no prefácio. Por exemplo, o Senhor esteja convosco, a Assembleia responde, Ele está no meio de nós, corações ao alto. Esse diálogo com a Assembleia, que tem oração eucarísticas que não tinham, como, por exemplo, a oração eucarística 3, que ela não tem prefácio, se pega um outro prefácio e acrescenta nela, numa outra página. Agora, essa oração eucarística e aquelas outras que não tinham esse diálogo antes, que vem no prefácio, estarão presentes na mesma oração eucarística, facilitando ainda mais, tanto para o celebrante quanto para a Assembleia. Percebem que são ajustes que vão tornar o Missal Romano mais prático, mais fácil de manuseá-lo e fazendo com que a missa fique numa sequência. Então, as orações eucarísticas que não tinham esse diálogo, a partir de agora, deste novo missal, dessa terceira edição, elas terão também esse diálogo. E depois, esse momento vai ser o momento em que os padres concelebrantes vão se aproximar do altar. Se vocês observarem até agora, os padres concelebrantes, quando tem missa com padres concelebrantes, eles se aproximam do altar depois do santo, depois do prefácio. Agora, recomenda-se que os padres concelebrantes se aproximem do altar na hora deste diálogo, o Senhor esteja convosco, ou seja, no início do prefácio. Depois, outra coisa que foi inserida nesta nova edição, e algumas edições já fizeram isso, já tem, por exemplo, se você comprar uma edição agora do Missal Romano, que foi editada depois, você já vai encontrar isso, mas agora ficou oficial, né? Inserir o nome de São José nas orações eucarísticas. Então, sobretudo a oração eucarística 1, 2, 3 e 4, que não traziam o nome de São José, vai agora aparecer oficialmente o nome de São José na oração eucarística. E depois foram mantidas as orações eucarísticas para as crianças, as 3 orações eucarísticas para crianças mantêm-se, elas continuam no missal. Foram inseridas algumas celebrações que antes não havia, como, por exemplo, a do Santíssimo Nome de Jesus. Vai ter uma liturgia própria para essa celebração, uma oração própria para essa celebração, que é do dia 3 de janeiro. Então, é uma celebração nova, com liturgia própria e prefácio próprio, que é do dia 3 de janeiro. E depois, outra coisa bastante importante é que nessa edição que foi revisada há tanto tempo, muitos santos surgiram depois, que foram canonizados depois. Agora, a nova edição do Missal Romano vai trazer também os novos santos que foram canonizados e que não constavam nesta edição anterior. Por exemplo, Santa Baquita. Santa Baquita vai ter a sua celebração própria, com as suas orações próprias, no dia 8 de fevereiro. E depois outros santos também, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que nós temos inclusive santos brasileiros. Lembrando também que uma outra mudança que aparece aí na nova edição do Missal Romano
é que quando se referir a Nossa Senhora, não vai mais se referir a ela como Nossa Senhora, mas vai aparecer a expressão Bem-aventurada Virgem. Aí vem o título de Nossa Senhora. Exemplo, 13 de maio, em vez de dizer celebração de Nossa Senhora de Fátima, vai ser dito celebração da Bem-aventurada Virgem de Fátima, celebração da Bem-aventurada Virgem Maria, celebração da Bem-aventurada Nossa Senhora de Lourdes, Virgem de Lourdes, desculpa, não vai aparecer mais Nossa Senhora. Então é celebração da Bem-aventurada Virgem de Lourdes, Virgem de Aparecida, celebração da Bem-aventurada Virgem, Virgem de Perpétuo Socorro. Vai sair a expressão Nossa Senhora. Então, em vez de trazer a expressão Nossa Senhora, vai trazer a expressão Bem-aventurada Virgem e o nome da Virgem. Depois também de Santos Novos vão aparecer ali orações próprias para Santa Rita de Cássia, para os mártires brasileiros, inclusive, e aqueles que foram recentemente canonizados. Por exemplo, Santa Dulce dos Pobres da Bahia. Outra mudança que aconteceu aqui, prestem bastante atenção, não houve mudança na fórmula da consagração, mas na resposta, quando o padre diz, eis o mistério da fé, agora nessa expressão, nesse enunciado, nessa invocação, houve mudança. Então, terá apenas mistério da fé, com algumas variações. E essas variações vão corresponder à resposta da Assembleia. Vocês sabem que quando o padre diz, eis o mistério da fé, nós temos 4, 5 respostas diferentes para esse momento. Como saber qual resposta? Quem usa folheto, usa outro subsídio, ou então projeção, muitas vezes são indicados já escolhe uma resposta aleatória, o que acontece atualmente, e responde. Agora não vai ter mais isso, agora as respostas já serão indicadas. Então, a resposta vai variar de acordo com o enunciado do sacerdote. Se ele disser mistério da fé, é uma resposta. Se ele disser mistério da fé e do amor, vai ser a outra resposta. Se ele disser mistério da fé e da salvação, vai ser outra resposta. Por exemplo, se ele disser mistério da fé e salvação, é a resposta salvador do mundo. Enfim, vai ter aquela dica já para a Assembleia responder. É claro que quem usa folheto já vem isso indicado, mas quem não usa, com o tempo vai aprender que, dependendo do enunciado, já é uma resposta indicada para a Assembleia. Isso eu acredito que vai levar um certo tempo ainda para a comunidade assimilar, é a prática que vai fazer com que se assimile bem sobre isso. E, como eu disse, então, serão nos prefácios que houve as maiores mudanças, que são os acréscimos de novos prefácios. E eu falo agora sobre esses novos prefácios. Quais são eles, né? Para as diversas... para depois da ascensão do Senhor. Então vai ter um prefácio para depois da ascensão do Senhor, além daqueles prefácios do tempo comum já existentes, vai ter mais um prefácio do tempo comum, vai ter também um prefácio para o sacramento do matrimônio. Foram também acrescentados mais 3 prefácios para a Virgem Maria. Então, a Virgem Maria vai ter bastante destaque nesta nova edição do Missal Romano, e então ela vai ganhar aí mais 3 novos prefácios.
Também vai ter mais um prefácio para os mártires, além daquele que já existe, também mais um prefácio para os pastores, vão ter mais 2 prefácios para os doutores da igreja e mais 3 prefácios comuns, ou seja, somando esses novos prefácios, serão então, como eu disse, mais 13 novos prefácios nesta nova edição do Missal Romano. E todas essas mudanças, como eu disse, serão oficializadas, serão utilizadas obrigatoriamente a partir, então, do início do novo ano litúrgico, que começa aí no primeiro domingo do advento deste ano, ou seja, finalzinho de novembro, começo de dezembro. Veja aí a data, eu agora não tenho em mente qual é o domingo, se vai estar ainda em novembro ou já é 1º de dezembro, que vai ter aí a mudança depois da festa de Cristo Rei, que encerra o ano litúrgico, aí começa no domingo seguinte já o novo ano litúrgico e a utilização na missa, na liturgia da missa, a nova edição do Missal Romano. E só para encerrar então, lembrando, não é correta dizer a expressão novo missal, porque não é um novo missal, é uma nova edição do missal e é a 3ª edição do missal, adaptada, ajustada, mais próxima do latim, resgatando mais a sua originalidade e tendo uma linguagem comum, no caso nosso, país de língua portuguesa, com os demais países de língua portuguesa. Essas são, então, algumas mudanças da nova edição do Missal Romano. Se ficou alguma dúvida, deixe aí também nos seus comentários. Diga como é que você está recebendo esta nova edição do Missal Romano, quais são as suas expectativas, enfim, deixa aí os seus comentários. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.